Alunos, vamos começar agora o nosso sexto e penúltimo vídeo de balanceamento de equações por oxidação, onde nós vamos ver agora um caso particular chamado de oxidação parcial, bem parecido com o do vídeo anterior que falava de redução parcial. Então, vamos começar, como sempre começamos nos vídeos anteriores, descobrindo o número de oxidação de cada elemento químico envolvido aí nas substâncias. Então vamos lá, substância simples, número de oxidação 0, hidrogênio, número de oxidação mais 1, oxigênio, número de oxidação menos 2, potássio, grupo 1, número de oxidação mais 1. O restante nós vamos calcular levando em consideração que o somatório dos números de oxidação em uma substância composta tem que dar 0. Então eu tenho aqui 4 oxigênios de número de oxidação menos 2, um total de 8 cargas negativas, preciso de 8 cargas positivas, já tenho uma do potássio, então o manganês terá número de oxidação mais 7. Hidrogênio com número de oxidação mais 1, o cloro tem que ser menos 1 para o somatório dar 0. Aqui a mesma coisa, cloro menos 1 para o somatório dos números de oxidação dar 0. Aí prestem atenção que eu tenho substância composta com cloro e sem oxigênio. E nas duas substâncias o cloro apresentou número de oxidação menos 1. Então nessa substância composta, sem oxigênio também, o cloro vai ter número de oxidação menos 1. Um total de 2 cargas negativas, então o manganês vai ser mais 2 o seu número de oxidação. Feito isso, próximo passo é identificar os elementos químicos que estão sofrendo variação do número de oxidação. Então nós temos o cloro menos 1, que está se transformando em cloro 0. O número de oxidação está aumentando, então o processo é chamado de oxidação, porém nós chamamos essa oxidação de oxidação parcial. Por qual motivo? O cloro está indo de menos 1 para 0, porém do lado dos produtos eu ainda tenho cloro com um número de oxidação menos 1, que é o mesmo número de oxidação daqui do HCl, do reagente. Então, parte do cloro menos 1 se transformou em cloro 0 e outra parte permaneceu em cloro menos 1. Por isso que é oxidação parcial. Quem está reduzindo é o manganês, que de 7+, se transformou em manganês 2+, está sofrendo aqui a redução. Identificados os elementos que sofrem oxidação e redução, vamos montar as equações de oxidação e redução. A reação de oxidação, nós temos o cloro menos 1 se transformando em cloro 0. Primeiro eu preciso balancear as quantidades de cloro, vou colocar um 2 aqui na frente do cloro menos 1 para ficar com 2 cloros de cada lado. Oxidação, elétrons são perdidos. De menos 1 para 0 está ocorrendo a perda de 1 elétron, porém são 2 cloros sofrendo essa oxidação, então eu tenho um total de 2 elétrons sendo perdidos. Na redução, eu tenho o manganês 7+, recebendo uma determinada quantidade de elétrons e se transformando em manganês 2+. Quantos elétrons são recebidos? Vou tirar pela diferença do número de oxidação, 5 unidades, então 5 elétrons sendo recebidos. Tranquilo até aqui? O próximo passo qual é? O próximo passo será nós igualarmos as quantidades de elétrons, porque não tem como o manganês receber 5 elétrons se o cloro só está perdendo 2. Então, como que nós igualamos essas quantidades de elétrons, já que o 5 não é múltiplo inteiro de 2? Quando isso acontece, eu multiplico a equação de oxidação
pela variação de elétrons na redução e multiplico a equação da redução pela variação de elétrons da oxidação. Fazendo essa multiplicação, eu fico com 10 mols de cloro menos 1, 5 mols de cloro 2 e 10 mols de elétrons. Multiplicando a redução por 2, 2 mols de manganês mais 7, 10 mols de elétrons e 2 mols de manganês 2+. Agora eu vou somar essas duas equações e eu vou poder cortar os 10 elétrons perdidos na oxidação, porque eles foram recebidos aqui na redução. Então eu vou cortar 10 elétrons com 10 elétrons e fazer a soma dessas equações. Então eu fico com 10 mols de cloro menos 1, mais 2 mols de manganês mais 7. Após a seta, 5 mols de cloro 0 e 2 mols de manganês 2+. Esses são os índices estequiométricos que irão nos auxiliar na montagem, no balanceamento dessa equação. Então aqui eu repeti a equação com um detalhe que nós já vimos no vídeo anterior. A substância que se oxidou parcialmente eu repeti, coloquei ela 2 vezes para facilitar o nosso balanceamento. Então vamos agora começar colocando esses índices estequiométricos aqui. Onde tem cloro menos 1 eu vou colocar 10. Cloro menos 1 eu tenho nessas duas substâncias, que elas são iguais, vou colocar na frente de uma delas, 10. Onde tem manganês 7+, eu vou colocar 2. Onde tem cloro 0 eu coloco 5. E onde tem manganês 2+, eu vou colocar 2. Coloquei esses índices estequiométricos. Agora ainda falta colocar no outro ácido clorídrico que eu repeti, no cloreto de potássio e na água. Aí vamos terminar o balanceamento aqui pelo potássio. O permanganato de potássio é a única substância que tem potássio antes da seta. Já coloquei índice, então já tenho a certeza que eu tenho 2 potássios antes da seta. Tenho que ter 2 potássios após a seta. Então venho aqui e coloco um 2 para ficar com 2 potássios também. Colocando esse índice estequiométrico 2, em todas as substâncias após a seta que tem cloro, elas já estão com seus índices estequiométricos. Então eu já tenho a certeza da quantidade de cloro após a seta. Então eu tenho 2 vezes 2, 4 cloros, 5 vezes 2, 10 cloros, 2 vezes 1, 2 cloros. Então eu tenho um total de 4, com 10, 14, com 2, 16. Tenho que ter 16 cloros antes da seta. Já tenho o 10 que eu coloquei aqui, faltam 6. Então venho aqui e coloco um 6 na frente do ácido clorídrico. Então no final eu já posso colocar aqui 16 mols de ácido clorídrico. Desse total de 16 mols, 10 mols sofreram oxidação e 6 mols permaneceram com o mesmo número de oxidação. Agora falta colocar o índice estequiométrico da água, que eu vou descobri-lo pelos hidrogênios. Então eu tenho 10 hidrogênios com 6, 16 hidrogênios. Tenho que ter 16 após a seta também. Venho aqui na água e coloco o índice estequiométrico 2, 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Tudo balanceado, todas as substâncias com os seus índices estequiométricos. Vamos conferir pelo oxigênio. Antes da seta eu só tenho oxigênio no permanganato de potássio, 2 vezes 4, 8 oxigênios. E aqui após a seta eu só tenho oxigênio na água, 8 vezes 1, 8 oxigênios. As quantidades de oxigênio bateram. Então realmente a equação está balanceada. Falta agora nós descobrirmos os agentes redutor e oxidante. Agente redutor é a substância que contém o elemento que se oxidou. Então quem se oxidou foi o cloro, que de -1 ele foi para cloro 0.
Então, a substância que contém o cloro menos 1 é o agente redutor. Então, o agente redutor é o ácido clorídrico. O agente oxidante é a substância que contém o elemento químico que sofreu redução. Quem sofreu redução foi o manganês, que de 7+ foi para 2+. Então, a substância que contém esse manganês 7+ é o agente oxidante. Então, aqui eu tenho permanganato de potássio como agente oxidante. Perfeito, galera? Agora nós vamos preparar o nosso último vídeo para terminar com o balanceamento de equações por oxirredução.